As famílias transferidas para o Zango foram acomodadas em tendas. Alguns dos novos moradores queixam-se da necessidade de mais abrigos e energia elétrica. Alojados no Zango, clamam por mais tendas e maior seriedade na distribuição das mesmas. Nós vimos que as tendas grandes que vieram, meteram no chão, mas o povo estão lhes meter nas tendas pequenas. E uma outra coisa, na sua maioria os que saíram na ilha, que foram desarrubados com a água, que vieram que merecia para ser metido nas tendas, não foram metidos nas tendas, só tiraram uma parte, de resto são aquelas manobras dele. Queremos pedir o apoio ao governo que contemple tudo de uma vez, porque o bairro já está previsto de sair todo, então para não voltar mais, que contemple já esse grupo todo que já veio aqui no terreno. A água potável está disponível há mais de 48 horas. Segundo António Filipe, o mesmo não acontece com a energia. A água, demos graças a Deus, temos água aí ao lado, a mangueira está à disposição a 24/24, estão a banhar, estão o quê? Os gatunos já vêm aqui ameaçar, mas não conseguiam levar porque homem também, com esse sofrimento, não consegue apanhar sono, sempre ficaram atentos. Neste momento, já há crianças a apresentarem sinais de doença. Com as crianças, já começaram com as febres através dos mosquitos que se encontram aqui nas áreas. As condições em que os sinistrados se encontram são preocupantes. Os apelos para entidades religiosas e governo não faltaram. Pela Igreja Católica, por exemplo, que nos ajudassem, porque sabendo que não vamos sair daqui agora, desde antes que eu cheguei, até agora não resolveu meu problema, mas eu apelasse pelas pessoas de boa vontade que venham aqui nos ajudar melhor. Sendo cidadão que não tem nenhuma residência, é benéfico que o governo pode apoiar este cidadão na qualidade de ser um cidadão nacional. A TV Zimbo encontrou no local uma equipe de recolha de dados, porém, a mesma negou-se a prestar qualquer declaração. Uma família do bairro Azul em Luanda tentou desalojar à força o seu inquilino. De acordo com os donos da casa, o inquilino alterou a estrutura da habitação sem autorização. O caso foi a tribunal em julho passado e julgado a favor dos donos, mas agora o inquilino exige o dinheiro que gastou nas obras. Reinaldo Ferreira é o dono desta residência situada na rua Américo de Carvalho, número 158, no bairro Azul. A casa está em confusão porque o inquilino que alugava a mesma até agora não abandonou a casa depois de ter terminado o contrato de arrendamento. Segundo o dono da casa, o motivo da rescisão de contrato deve-se ao facto do inquilino ter feito alterações na residência sem o consentimento do dono. A minha residência aluguei há cerca de 8 anos e no momento que aluguei, quando os senhores tinham muitos anexos, tinham quatro anexos onde residiam 4 famílias, e depois disso, logo que entraram, os inquilinos destruíram os anexos todos sem consentimento e fizeram alterações profundas na residência principal. Sem qualquer consentimento. E então decorreu um processo no tribunal em que foi sentenciado o despejo, despejo imediato, e não se viu nada, não fizeram, nem eles saíram por vontade própria, de boa vontade, nem se viu nada, nenhuma ação. Segundo Reinaldo Ferreira, decidiu despejar o inquilino da sua casa porque ele e sua família também foram despejados recentemente da casa onde vivia em aluguel. Residia em casas em que fui despejado várias vezes e aí andei quase na rua. E então, desta vez, quando eu fui despejado da casa onde estou a morar, não encontrei outra solução senão vir da minha casa. Eu preferi estar na minha casa, ainda que seja no quintal, do que estar na rua. Reinaldo disse ainda que até agora o inquilino não explicou as razões que estarão na base da desobediência em abandonar a casa segundo a decisão do tribunal. Todas as vezes que me contactou, pediu que lhe vendesse a casa, pediu que mais 5 anos de coisa, pela forma, pelo procedimento que ele fez, demolição dos anexos, sem consentimento e outras atitudes pouco corretas, não podia eu voltar para trás da rescisão do contrato. E quanto a gente sabe que este parceiro é indesejável, é manhoso, é astuto, é usurpador, não dá para fazer contratos com elementos assim. No local tentamos ouvir as reações do inquilino, mas não foi possível porque o mesmo encontrava-se ausente. Mota Liz diz que é preciso reajustar urgentemente a lei do inquilinato à realidade angolana. Na opinião do vice-ministro do Ambiente,
A lei deve ser respeitada e cumprida por todos, isto é, o arrendamento de qualquer tipo de imóvel deve ter como base esse instrumento legal. Na verdade, hoje a nossa cultura relativamente ao inquilinato é de regramento total. Todo mundo faz as suas próprias regras. Então precisamos impor ordem, criar regras certas, como deve funcionar. Quem tem uma casa não precisa para a sua habitação, vai arrendá-la. Quem é um promotor imobiliário, quem quer entrar no mercado do imobiliário para arrendar casas, deve cumprir regras. Não pode ser a selvageria, não pode ser. De qualquer maneira, a qualquer preço, a qualquer custo. Dignidade. Esta questão de pagar antecipadamente 1 ano, 2 anos. Isso tudo tem que ser regular. Condições de contratação, contrato, é um segmento onde a autonomia da vontade funciona muito, mas o Estado deve estabelecer algumas balizas que as partes interessadas devem cumprir. O jurista Vítor Seita explica o que dispõe a lei do inquilinato em relação a conflitos entre senhorio e inquilino. Nos termos da lei do inquilinato, o contrato de arrendamento, uma vez legalmente feito, só pode ser rescindido por uma ação judicial. O senhorio não tem a prerrogativa de fazer caducar ou rescindir o contrato a seu belo prazer, como se costuma dizer. Ele precisa de demandar o inquilino. Quando é que o demanda? Quando o inquilino não cumpre com as suas obrigações. Ele tem um fundamento para demandar judicialmente o inquilino. E quais são esses fundamentos? O senhor na peça diz que o inquilino terá feito alterações em sua casa. Este é um fundamento para o despejo e certamente é isso que levou o tribunal a decretar a rescisão do contrato. Portanto, aquele contrato já não existe. Outra questão que se coloca é aquilo que a lei fala a justiça com mãos próprias. Isto, para o bem da própria sociedade, não pode existir. Neste caso, a própria sentença, o juiz, após decretar resolvido o contrato, rescindido o contrato, emite um mandado e convoca os órgãos de polícia para acompanhar o despejo. Portanto, é apenas a efetivação daquilo que já foi decidido. A partir do próximo mês de março, ou seja, mês de maio, o Governo vai distribuir cartilhas para divulgar e informar a população sobre os modelos a utilizar no Plano Nacional de Habitação. Dentro de 15 dias, este plano será submetido ao Executivo para a devida aprovação. A Comissão Nacional de Urbanismo e Habitação aprovou esta segunda-feira em Luanda o projeto de cronograma das ações a desenvolver. Sob orientação do Primeiro-Ministro António Paulo Kassoma, na qualidade de coordenador da referida Comissão Nacional, foram discutidos igualmente o regulamento interno, bem como os projetos de constituição do secretariado e dos grupos técnicos. Nos próximos dias, o órgão vai distribuir uma cartilha para informar os cidadãos sobre as formas como adquirir casas no âmbito do Plano Nacional de Habitação. Nós apontamos para que no final do mês de maio essas cartilhas estejam já prontas e entregues à Comissão Social e depois a toda a população. O cronograma aponta para isso, porque é a nossa ideia, no mês de junho, também de acordo com o cronograma que hoje foi aprovado e submeteremos depois para a vossa divulgação, a nossa ideia é já no mês de junho os governos provinciais terem as reservas fundiárias já registradas em nome do Governo, para que possamos então passar a fase de limpeza dos terrenos, urbanização dessas áreas e o seu loteamento. Para a capital do país, o Plano Nacional de Habitação contempla o projeto Luanda Social, que irá determinar as reservas fundiárias a utilizar na implementação do projeto. Portanto, este é um programa que, para os efeitos também, neste momento, houve uma discussão prévia. Portanto, temos como recomendação para já a localização dos terrenos onde nós iremos desenvolver estes projetos. Acreditamos que a nossa meta é daqui a 15 dias nós termos esse programa definido para aprovação a nível do Governo e depois a apresentação aos órgãos de informação. É a construção de habitação social, pelos efeitos, qual é o nosso programa? Nós pretendemos construir habitação de média e alta renda e
faz este investimento e como resultado nós iremos construir a habitação social. O ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, membro da Comissão Nacional de Urbanismo e Habitação, afirmou no final do encontro desta segunda-feira que o plano já arrancou efetivamente. O programa é já uma realidade. Portanto, passamos para os aspectos práticos, não é assim? E tudo está a ser feito, a orientação é esta, no sentido de, a breve trecho, tal como o Sr. Ministro disse, e foi também discutido hoje nesta reunião, os cidadãos, as populações terão informações precisas e teremos, portanto, o programa na sua execução. A Comissão Nacional de Urbanismo e Habitação foi criada por despacho presidencial, integrando os ministros do Urbanismo e Habitação, das Obras Públicas, das Finanças, da Administração do Território, do Interior, da Indústria e do Comércio.